Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, Laura! Bem-vinda aqui na live. Boa noite, Joana, Simone. Special Cleaning. Special Cleaning eu já vi por aqui, eu acho que eu já falei com você. Se eu não falei, você já participou, porque eu lembro da sua logo. Boa noite, Paola. By Pink, Débora. Vamos entrando, pessoal. Tem umas logos aqui que eu sempre vejo, né? Eu não sei exatamente quem é a pessoa, mas eu sempre vejo e eu sei que essas empresas existem, né? E eu fico assim, nossa, legal essa daqui, isso daqui eu melhoraria isso. Então tem muitas empresas que acabam me seguindo e eu acabo ali observando. Boa noite, Camila. Vamos entrando, pessoal. Boa noite, Karine. Hoje a gente vai falar sobre o inglês. Uma curiosidade sobre o inglês no house cleaning é que eu venho falando de inglês há algum tempo, né? Já aqui no Brilhando. E tem uma pessoa que falou assim, Thelma, como você tem coragem de falar que o inglês não é essencial para o house cleaning, para você começar um negócio? E eu falei, não é essencial. E eu posso te provar. Eu posso te provar por A mais B que não é essencial e aprovar com realmente exemplos, e não é um, nem dois, nem três. São exemplos, inúmeros exemplos que você não precisa do inglês para começar no house cleaning para expandir seu negócio. E eu vou falar exatamente sobre isso. Quando eu comecei no house cleaning, eu tinha essa mesma crença. Poxa, a pessoa não vai conseguir criar um negócio, começar um negócio sem o inglês. E acabou que as minhas próprias alunas e mentoradas me provaram o contrário. Então eu passei a enxergar alternativas, tá, para situações onde o inglês era necessário. E é exatamente sobre isso, tá, que a gente vai falar aqui hoje. Thelma, é preciso do inglês para começar? Não. N-A-O-T-I-O. Não. Eu te falo aqui com todas as letras, com ali, né, exemplos. Se você olhar no meu feed, todas as lives que eu fiz com mentoradas, com alunas, com seguidoras, são pessoas que não falavam e ainda não falam inglês fluente, ou muitas vezes não é nem avançado. Então são pessoas comuns que começaram, que foram para os Estados Unidos como a maioria, como uma tentativa, como uma melhoria de qualidade de vida e não falavam inglês. E o que acontece nesse tempo, tá? De desenvolvimento do negócio. Imaginem o inglês como esse dedo aqui e o house cleaning, né? A empresa de house cleaning como esse dedo aqui, tá? Os dois estão se encostando aqui. Quando você não tem inglês e você não tem a experiência do negócio, os dois estão se encostando, certo? O que vai acontecer? Você vai precisar traçar uma linha onde você vai aumentar seu nível, seu conhecimento de inglês e também vai aumentar o seu conhecimento de negócio. Então você vai começar de um ponto zero, tá, do negócio, assim como vai começar do ponto zero ou muito básico do inglês, e você vai crescendo tanto um quanto o outro na sua própria proporção. Ok? Então, se você não tem inglês, você tem inglês muito básico ali e você está começando no negócio, não tem problema algum. Há diversos artifícios que você pode utilizar, tá? Para ir desenvolvendo o seu negócio enquanto você desenvolve o inglês. Para quem não sabe, há um tempo atrás, mais ou menos 2 anos atrás, foi na pandemia, eu criei um curso chamado House Cleaners, que era o inglês, né, o English para house cleaners. Porque eu via que se fosse esperar ter o inglês fluente para começar um negócio, você não ia ter nem o inglês fluente e nem ia começar um negócio. Então eu criei esse curso na época para realmente focar ali no inglês que você precisaria dentro de uma casa, durante uma estimativa, durante uma conversa por telefone, durante um text message. Então eu criei esse curso justamente para facilitar a vida de quem não conseguiria ter o inglês fluente em pouco tempo, né? Não teria como você ter o inglês fluente ali em 3 meses, mas em compensação, a pessoa quando entrava no house cleaners, ela teria acesso a palavras-chave,
expressões bem específicas ali do inglês, tá? Do inglês para house cleaning. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você está numa casa e a cliente te pede, você precisa pedir para a cliente para sair do quarto. Como que você vai fazer? Então, são essas situações, tá, que eu coloquei nesse curso, onde você aprenderia o básico ali para sobreviver no negócio. Então, imagine essa situação, que a pessoa vai bater ali na porta e vai pedir para a senhora sair do quarto para que pudessem limpar o quarto. Então, ela vai chegar ali e vai falar como? Sir ou ma'am, né, madame, can I clean your room now? Pronto, é uma frase, uma expressão que ela consegue utilizar em diversas situações e não vai bloquear ela ali dentro da casa. Então, as estruturas de frases que eu ensinava no curso são muito básicas, que você consegue gravar e falar com a sua cliente quando você estiver dentro da casa. Então, eu tô dando um exemplo aqui do que era feito e o que vocês podem fazer também. Esse curso não é um curso aqui hoje que eu deixo totalmente disponível, ele está disponível, mas eu coloco mais para as alunas do Projeto Ela, porque é um auxiliar, né? Acaba ajudando ali para quem está com essa dificuldade. Então, a intenção é sempre, se eu não posso ficar fluente em 3, 6 meses, eu posso pelo menos aprender o inglês focado, tá? O inglês ali específico daquele setor. Por exemplo, tem muito inglês, por exemplo, inglês jurídico, inglês contábil, tem palavras, inglês técnico, inglês médico. São palavras que você não vai aprender no curso nunca, nem na sua vida cotidiana. Eu, quando cheguei nos Estados Unidos, eu já falava inglês, mas eu não sabia ali como é que eram os produtos, eu não sabia como é que eram aquela contagem de square feet, eu não sabia direito como falar o preço, eu não sabia se eu ia anotar certinho o endereço. Então, todos esses detalhes, por mais que você já fale alguma coisa do inglês, tem um inglês muito específico ali do house cleaning. São os produtos, os equipamentos, as expressões que os clientes usam. Se você perguntar para qualquer dona de schedule mais antiga, você vai ver que ela já sabe ali o que o cliente vai perguntar. É price, estimate, uma reclamação, o que ele está reclamando, o tipo de limpeza. Então, esse tipo de vocabulário, com o tempo, você vai ficando expert. Você pode não falar ainda inglês fluente, mas você já vai saber de cor e salteado o que o cliente está reclamando, que tipo de limpeza ele quer, qual é o que ele está querendo, se está querendo estimativa, se está querendo ali o presencial. Então, você, com o tempo, com a experiência do negócio, você vai também alavancando o seu inglês. Gente, eu falo com toda a propriedade. Eu fiz 8 anos de curso de inglês no Brasil. 8 anos. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu acho que eu avancei foram quase 2 anos, eu acho que eu avancei mais do que talvez 10 anos de inglês no Brasil. Então, quando a gente está ali na pressão para resolver um problema, na pressão para convencer um cliente, na pressão para falar com o cliente, é quando você aprende. Não tem para onde correr. E tem gente que fala assim, não, eu vou para a escola, né? Eu vou para o college para estudar inglês. E tá certo, tem que estudar sim, tem que evoluir na língua, mas não é o college que vai te ensinar o inglês lá que você vai precisar no house cleaning, né? Na prática, na hora. Vai partir de você também aprender as expressões específicas, vai aprender as perguntas que você tem que fazer, o que o cliente pergunta, qual é a reclamação, como que você tem que responder. Então, isso, a prática que vai realmente te ensinar, tá? Então, por isso que na época eu resolvi criar esse inglês para house cleaning, porque ia avançar e acelerar o aprendizado de quem não tivesse o inglês fluente. Quem tivesse o inglês ali meia boca, com certeza ia ficar mais confiante de falar com o cliente.
Quem não tivesse inglês nenhum já ia pensar, opa, não é um bicho de 7 cabeças. E quem já tivesse o inglês ia ter certeza ali do que precisaria conversar, do que poderia acontecer com o cliente durante uma estimativa, durante uma conversa ali de convencimento. Então, o inglês, você consegue o inglês para house cleaning, ele é muito, muito padrão. Muito padrão. Eu tenho hoje mentoradas e alunas que não fazem mais estimativa presencial, tá? Não fazem estimativa presencial. Elas fazem tudo online, não é por vídeo, é online. O cliente preenche todas as informações, o valor é passado para ela todo online e ela fecha a limpeza ou não. Muitas vezes não tem nem conversa. Então, quando uma pessoa fala assim, Thelma, é impossível começar um negócio de house cleaning sem o inglês, essa pessoa está totalmente desatualizada. Totalmente desatualizada. Porque, inclusive, as pessoas que falam inglês hoje não querem ficar perdendo tempo indo na casa do cliente, não querem ficar perdendo tempo ali respondendo o cliente o tempo todo, porque o que se pode ser automatizado está sendo automatizado. Está sendo rápido de se resolver. Então não precisa mais, né, perder muito tempo ali na conversa, não precisa mais perder muito tempo ali na presença, tá? Na sua presença da estimativa, na sua presença no operacional. Porque o quanto mais você conseguir automatizar todo o sistema, toda a parte de vendas, toda a parte ali pré-limpeza da sua prestação de serviço, melhor. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Colocarem em prática. Eu falava inglês, mas eu tinha muito medo de dar um telefone, de um número errado, anotar um número errado, falar o preço por telefone. Então, o que eu fazia? Eu criei uma voicemail, né? Gravei lá no meu telefone, na minha companhia telefônica, e gravei a seguinte mensagem. Olá, aqui é a fulana de tal, da empresa tal, e no momento, provavelmente, eu não posso atender ou estou atendendo algum cliente. Se gostaria de algum atendimento, por favor, envie uma text message, porque o seu atendimento será muito mais rápido. Pronto, quando o cliente ouvia aquilo, ele já me mandava a mensagem. Quando ele me mandava a mensagem, era muito mais fácil de se resolver qualquer problema, de se responder qualquer pergunta. Quem aqui fala inglês? Eu quero saber aqui quem aqui que tá na live que fala inglês, que se sente confiante em falar inglês com o cliente de limpeza. Olha a Flávia aí, Daphne. Quem aí se sente confiante em falar inglês com o cliente? Marisa, você se sente confiante. Agora, imagina, Marisa, o que você prefere? Falar por telefone ou que ele confirme tudo por mensagem? Jussara fala inglês, Raíssa fala inglês. O que vocês preferem? Resolver tudo por telefone ou por mensagem? Me respondam. Vocês que falam inglês podem dar um feedback ainda melhor sobre isso. Raíssa, Jussara, Theo, pelo telefone, você prefere pela ligação? Difícil, diferente, porque te garanto que a maioria que vai responder por mensagem, Mensagem, porque eu tenho como provar depois. Exatamente. Não só como provar, como também evitar erros, evitar aquele disse que me disse e ficar naquela, né? Então, a mensagem, tanto proposta, como estimativa, como qualquer coisa mais séria, precisa ter uma prova. Então, se você resolve tudo por telefone, depois vai ficar só mesmo confiando no que o outro vai fazer ou não. Então, sempre que levar para mensagem, por mais que você fale inglês e atenda aquele primeiro atendimento por telefone, joga para mensagem. Olha, vamos encaminhar por e-mail nossa proposta. Olha, vamos encaminhar por mensagem, por text, a nossa estimativa, mas sempre colocando para o escrito, ok? Exatamente, a Lúcia falando também que é por mensagem, porque é mais oficial, é mais profissional, que você realmente
Deixe tudo por escrito. Depois vai falar, não, porque você me disse que não era esse valor, ou você me disse que não estava incluso isso. Então, tudo que vocês puderem, vocês oficializem na parte escrita, seja por mensagem, seja por e-mail, seja por aplicativo de gerenciamento. Então, quando vocês criarem essa voicemail, né? Geralmente tem muita gente aqui no operacional ainda, então também não pode ficar atendendo o telefone. Então já coloca essa voicemail na sua companhia telefônica e deixa lá, porque essa pessoa provavelmente vai te mandar mensagem. Quando ela te mandar mensagem, você desenvolve a conversa ali, é lógico, através do Google Tradutor ou através de mensagens prontas. Quem aqui tem o Clean Starter Pack sabe que tem um monte de mensagens prontas que você pode utilizar. Mensagens ali de persuasão, mensagens de preço. Eu separei algumas mensagens aqui para dar um exemplo. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Acho que vai parecer cortado porque o Instagram ele diminui, na verdade ele aumenta demais a foto. Mas deixa eu tirar aqui para não ficar confuso. Mas, por exemplo, se você quer falar com o cliente falou que a limpeza estava muito cara, ou o cliente falou, pronto, essa mensagem aqui tá no padrão aqui do Instagram. Então, o cliente falou que estava muito caro. Você vai ter uma mensagem pronta, profissional, explicando como que você vai combater aquele tipo de objeção. Então, o cliente está achando caro por quê? Porque ele está te comparando com alguém, porque ele não enxergou o valor da sua empresa. Então, você vai ter mensagens prontas, que são questionamentos muito comuns do house cleaning, onde você já vai ali criar um atalho no seu celular que já envia essa mensagem. Então, no iPhone é muito simples, você vai lá nas configurações, vai no teclado, você vai criar um atalho, por exemplo, expensive, quando você digitar expensive, já virar a mensagem toda pronta e pronto, cliquei em expensive, vou selecionar o texto e vai enviar para o cliente. Então, não tem dor de cabeça. Se o cliente achar que está caro, você, lógico, pode modelar um pouco melhor a mensagem de acordo com o que você deseja, mas se você enviar essa mensagem, o cliente já vai ficar assim: mas se eu contratar outro mais barato e eu não gostar, ou danificar alguma coisa aqui na minha casa, esse barato vai sair caro. Então, essa mensagem é justamente para ir lá na dor do cliente, onde você quer que ele repense sobre o caro. Então, você está se posicionando para evitar com que ele te compare com uma cleaning lady, com uma empresa menos experiente, tá? Então, essas mensagens são para isso. Ou vou dar um exemplo aqui, tá? Vou colocar uma outra mensagem aqui, se o Instagram me permitir. Tá. Qual o valor da limpeza? Tem muito cliente, para quem capta online, sabe que eu tô falando aqui. Quando capta online, tem muito cliente que fala assim: qual o valor da limpeza? Não quer nem saber detalhes, se você tem seguro, se você realmente é uma profissional de reputação boa, não quer nem saber. Qual o valor da limpeza? E ali, eu tirei esses trechos aqui, tá, gente, de um script que eu tenho de persuasão. Então, eu tirei para dar um exemplo aqui para vocês. Então, se o cliente perguntar qual é o valor, que é uma frase super simples, qualquer Google Tradutor traduz, ou até você, price, já vai ali. Price a gente sabe, né? Algumas palavras a gente já sabe. Então, você já vai conseguir identificar qual é aquele tipo de pergunta e você já vai ter uma mensagenzinha pronta para responder. Então, we estimate your price from tal to tal. A gente estima o seu preço de tanto a tanto, porém, nós só daremos a cotação final depois da nossa visita ou nosso tour virtual. Ressalto aqui que isso só vai ser passado depois de muita insistência. Não, eu só quero agendar a visita depois de uma estimativa de preço para eu saber se a sua empresa corresponde ao preço que eu tenho em mente. Não adianta que eu estar com um preço de $150 em mente e a sua empresa for me cobrar 300.
Vai ser muito mais difícil de me convencer. Então eu quero saber se está dentro do meu orçamento primeiro, para depois agendar a visita. Então você pode utilizar esse artifício, é colocar uma estimativa de tanto a tanto, lembrando, aqui já está claro para o cliente, é uma estimativa de preço. A cotação final somente será passada depois da visita ou depois ali do tour virtual. É um artifício que você pode utilizar para não ocorrer como acontece muitas vezes, de dar a cotação, depois chegar lá na casa do cliente e falar: meu Deus, o que eu fiz aqui que eu dei essa cotação super baixa para essa casa aqui, impossível de completar por esse preço, tá? Então você pode utilizar esse artifício aqui para você conversar com o cliente, para você convencer com o cliente. Então, assim como essas mensagens, existem inúmeras mensagens que você já pode deixar prontinha no seu celular ou no seu e-mail, prontinhas para enviar para o cliente. Precisa saber falar inglês para fazer isso? Não, você não precisa saber falar inglês para fazer isso. Até quem fala inglês já deixa isso pronto. Tem gente que não fala inglês e quer fazer a mensagem na hora. Primeiro que não fica profissional. Geralmente não fica profissional. Se você faz todas as mensagens na hora, já não fica profissional. E se você não faz, você já tem as mensagens prontas ali, fica muito mais organizado, muito mais profissional, e você não tem que ficar pensando em inglês, né? Eu sei que cansa a cabeça quando você não fala inglês fluente, cansa muito a cabeça traduzir tudo, ou vai com aqueles erros ali de inglês grotescos que poderiam ser evitados se você já tivesse essas mensagens prontas, ok? Então, se você não consegue atender ligação, coloque o voicemail, grave o voicemail. Ah, Thelma, não consigo gravar, eu não falo inglês. Peça para alguém gravar esse voicemail jogando o cliente para mensagem ou por e-mail. Geralmente mensagem é mais rápido. Joga por mensagem. Tenha essas mensagens, esses modelos de mensagens prontos no seu celular. Eu não sei no Android como é que faz isso, tá? Mas no iPhone é muito simples, é só você criar um atalho lá de teclado que rapidinho você consegue criar diversos textos e aí você já vai preparando um monte de mensagens. Quando você vê, você tá com todas as perguntas possíveis que um cliente de limpeza vai fazer. E todas as respostas super profissionais, convincentes, não é só uma resposta. Aqui você tem vários, né? Principalmente naquela mensagem que eu acabei de colocar aqui, você tem vários gatilhos mentais aqui. Aqui você joga para o cliente a responsabilidade de contratar uma equipe, uma empresa que não é profissional, que talvez não exerça o trabalho da forma correta e pode prejudicar algo na família dele, pode prejudicar ali a segurança da casa dele, ok? Então é muito importante vocês entenderem que não basta ser só o inglês, precisa também utilizar ali artifícios de gatilhos de persuasão para que a sua mensagem seja profissional, eficiente e, se possível, que tenha ali uma ortografia, uma gramática correta. Com isso, você facilita muito a comunicação com o cliente. Então, eu já dei aqui 2 dicas ótimas para vocês utilizarem, tá? E conseguirem aí se movimentar mesmo falando inglês fluente, tá? Façam isso que vai facilitar muito a vida de vocês. Além disso, um outro conselho que eu dou. Se você não fala inglês, utilize aplicativo de gerenciamento. O aplicativo de gerenciamento, como o MadePad, como o ZenMaid, como o Jobber, HouseCall Pro, esses aplicativos evitam que você se comunique demais com o cliente, que tenha necessidade de enviar muitas mensagens para o cliente para confirmar a limpeza, para cancelar a limpeza, para remarcar, para confirmar a helper. Você, com o aplicativo de gerenciamento, você já otimiza tudo. Envio de recibo, envio de fatura, já confirma para o cliente que está agendado, confirma para o cliente que foi cancelado. Então você evita essa comunicação muito individualista para cada cliente, porque isso perde muito tempo e você não é
Hoje em dia você não precisa mais fazer isso. Com o aplicativo de gerenciamento, você já consegue resolver todo esse problema, ok? A Lúcia tá perguntando quanto custa esse pacote. Esse pacote aqui não tá à venda, tá, Lúcia? Esse pacote eu deixo especificamente para as alunas e mentoradas. Mas é um projeto que eu tenho aqui para melhorar ele e disponibilizar para todo mundo, assim como o PEC, porque ele sem dúvidas ajuda bastante, tá? Então, pessoal, dica número 1, grave a voice mail. Dica número 2, não deixe de ter essas mensagens prontas. Dica número 3, aplicativo de gerenciamento é vida, principalmente para quem não fala inglês, tá? Dica número 4, por que o cliente pergunta muito? Por que o cliente... Lúcia, essa é para você. Por que um cliente, quando você chega na casa, por que ele perguntaria muito? Imagine uma pessoa que está iniciando. A Lúcia já é veterana. Imagina uma pessoa que esteja começando. Ela não fala inglês, ela chega na casa do cliente. Só que ela não tem nada preparado. O cliente vai encher ela de perguntas. Tanto se ela estiver captando online, como se ela estiver na estimativa presencial. Como se ela estiver ali em contato com o cliente. Por que o cliente vai perguntar muito? Essa pergunta é difícil. Por que o cliente vai encher essa pessoa de pergunta? E eu vou dar um exemplo para vocês para ficar ainda mais claro. Imagine uma iniciante que chega na casa do cliente, não tem nenhuma informação. O cliente pergunta: o que está incluso na sua limpeza regular? Exatamente, Wayne, exatamente. O que está incluso na sua limpeza regular? Everything. As brasileiras adoram falar exatamente, porque não tem clareza, Lúcia. As brasileiras adoram falar isso. O cliente está lá, né, perguntando, mas o que está incluso na sua limpeza regular? E elas, naquela crença que para não perder o cliente, também por não saber sobre as informações corretas ali de você começar um negócio de house cleaning, elas falam everything. Aí começa a apontar e começa a falar coisas que ela pode lembrar, coisas que ela pode esquecer, né? Então elas ficam ali, baseboard, window, e fica apontando e fica falando o que faz, o que tá incluso ali na limpeza regular. Então, olha a confusão mental que isso causa na cabeça de um cliente. Muita. Oi, Ruth, boa noite. Então, isso causa muita confusão mental. Então, ele tende a te encher de pergunta, porque ele não vai contratar um serviço sem saber o que está incluso. Quando você fala tudo, ele entende que o quê? Que você vai fazer uma deep cleaning na casa dele todas as vezes. Aí depois, esse mesmo cliente que 3, 4 meses depois, você tá assim, caramba, Thelma, não tem condições? Eu cobrei muito pouco para esse cliente, ele ainda me exige muito. De quem será o erro? É o que eu falo para as minhas mentoradas. É o meia-culpa. É o meia-culpa do cliente de dar uma de João sem braço e a meia-culpa sua de não ter tido conhecimento na época, não ter aplicado e queria porque queria o cliente, então fez de tudo para ter aquele cliente e hoje está pagando preço. Então, é o meia-culpa. É o meia-culpa, 50% do cliente, 50% seu. Tá? A Lúcia falando, eu falava sure pra tudo, só faltava cozinhar. Lúcia, eu não era diferente, tá? Principalmente no início. Sure. A gente vai falando pra não perder o cliente e também pra não se explicar demais. Imagina sem inglês. Imagina começando sem inglês. Se você vai querer explicar que aquilo ali não está incluso, mas que você vai fazer como cortesia. Minha filha, já foi. Até você pensar isso em inglês, já é melhor limpar. Dá menos trabalho limpar. Então, como que você vai resolver isso? Entregando para o cliente informações úteis, informações
que são imprescindíveis para ele entender sobre a sua prestação de serviço de limpeza. Quais são essas informações? Checklist. Checklist é uma coisa básica, é uma lista de atividades que está inclusa na sua limpeza. Seja move out, seja spring cleaning, seja deep cleaning, seja, vamos ver outra limpeza aí, post-construction. Então, o cliente precisa saber o que está incluso, o que não está. E como que você vai resolver esse problema? Através da checklist. Através da checklist você consegue resolver esse problema. Ai, Thelma, o cliente quer cancelar. Ai, Thelma, o cliente quer fazer isso. Ai, o cliente desmarcou 2 horas antes da limpeza. Ele não sabe o que aquilo ali produz, ele não sabe que aquilo dali vai fazer com que você pague a sua helper sem ter o faturamento. Ele não entende, ou entende, né? E se faz de desentendido, que aquilo dali vai bagunçar toda a sua agenda. Ele não sabe se vai ter alguma taxa, se vai ter alguma penalidade por aquela atitude dele. Então ele simplesmente cancela porque tá com uma dorzinha aqui, ó, na orelha. Tem cliente que é assim, vou cancelar a limpeza porque eu não tô me sentindo muito bem hoje, porque acordei aqui com uma dor no lóbulo da orelha. E aí cancela, bagunça toda a sua agenda, diminui seu faturamento do dia e você fica pé da vida que aquele dinheiro estava certinho para pagar a helper, estava certinho para completar a semana. De quem é a culpa? É do cliente? É somente do cliente? Não. É meia culpa. É a culpa do João sem braço e a culpa também da empresa por não ter estipulado essa informação antes. Como que se resolve essa parte? Customer Guidance ou Agreement ou contrato, como preferirem. Mas você precisa expor, alinhar com o cliente tudo o que você deseja da sua empresa. Thelma, existe um padrão? Todas as empresas pensam iguais? Todas as empresas têm as mesmas regras? Não. Não tem. Você vai pegar empresas que pensam de uma forma, você vai pegar empresas que pensam de outra, vamos pegar empresas muito mais restritivas, vai pegar empresas muito mais flexíveis, tudo tem seu pró e contra, mas você tem que ver o que pra você funciona melhor. Aí, então, eu tenho muito cancelamento. Não dá, eu vou ter que cortar isso daí. Pronto, pra você funciona melhor dessa forma, ser mais restritiva ali no cancelamento. Ah, Thelma, por exemplo, eu tenho um cliente que me paga, eu tenho uma mentorada nessa situação. Ah, Thelma, eu tenho um cliente que me paga 1 semana, 2 semanas depois. Eu não aceito isso porque eu não tenho que ficar com fluxo de caixa ali para pagar helper porque o cliente me atrasou. Então, você tem que ser mais restritiva na parte de pagamento. Ou fazer a cobrança online, automatizada, ou pedir o pagamento anterior à limpeza. É uma alternativa para aquele problema que você tem. E de acordo com a quantidade de problema, com o tipo de problema que você tem, você vai resolvendo, você vai criando padrões na sua empresa e você vai desenhando, modelando melhor a sua empresa, para justamente você não ir sofrendo com aqueles problemas. Ok? Então, se você tem um problema, resolve na raiz. Ah, não, Thelma, foi só um cliente que atrasou ali o pagamento, não vale a pena eu automatizar todos os pagamentos, porque eu vou perder dinheiro e não é um problema que realmente me assusta, então eu vou deixar como tá. Ok. Thelma, eu já tive 2 casos de helpers que roubaram casas minhas. Como que eu vou resolver esse problema? Contrato, agreement. Você vai precisar resolver pela raiz aquele problema na sua empresa. Então, se você hoje tem problemas ali com helpers ou tem medo que as helpers tomem as casas, vocês vão fazer um contrato ali de não compete. Pronto. Resolvido. Você pelo menos está protegendo a sua empresa.
Então, tudo isso daqui, você não vai falar de boca para ninguém. Você não vai ter que conversar sobre isso. Você vai entregar nas informações úteis para o seu cliente. Seja em formato de agreement, seja em formato de informações, né? Seja em formato de contrato, onde ele realmente tenha que assinar, seja uma coisa muito mais formal, ou pode ser, desde que ele deu de acordo, tá valendo. Se você mandar um e-mail para ele com o arquivo e ele der o ok, tá valendo. Ele não tem como entrar depois e te dizer que não, isso daí eu não sabia não. Então faça questão que o cliente dê o ok. Isso vai fazer com que diminua absurdamente as perguntas, a comunicação. Agora imagina se alguém não fala inglês e não comunica nada disso. Imagina se você vai na casa do cliente, faz a estimativa, entra muda, sai quase muda e o cliente está cheio de questionamento ainda. Ou ele vai dar uma de João sem braço, ou ele vai te encher de perguntas. Então, quanto mais informação você der para o cliente, seja pelo site, seja pelo seu Customer Guide, seja pelo seu folder, quanto mais informações você der para o cliente, menos vai haver a necessidade dessa comunicação direta. A maior parte dos clientes entram muito em contato quando a empresa é totalmente omissa. Nem vou dizer empresa, né? Quando a dona do schedule é totalmente omissa às informações que deveria passar para o cliente. Então, por exemplo, tem cliente, eu sei porque eu já ouvi muita história, tem cliente que só sabe quando a limpeza dele vai acontecer um dia antes ou no dia. Aí a dona de schedule fala assim, ah não, Thelma, porque eu tava esperando para agendar não sei o que. Como assim? Aí o cliente vai ficar perguntando, o cliente vai ficar indeciso. Quando o cliente tem uma previsibilidade, ele não te enche de pergunta. Por quê? Porque se você não fizesse essa estrutura, o seu suporte vai ter que ser muito mais... vai ter que ter muito mais tempo. O seu suporte vai precisar ali toda hora, seu suporte ou você, responder mensagem. Se você não se posiciona, se você não coloca, tá, tudo às claras para o cliente desde o início, ele vai te encher de perguntas, ele vai te encher de problemas no futuro. Ok? Thelma, quando entrega o Customer Guidance? Quando faz a visita na estimativa, após fechar a primeira limpeza, o que sugere? Olha, o Customer Guidance, ele pode ser muito completo ou ele pode ser somente a parte informativa, tá? As meninas da mentoria fizeram uma coisa muito legal, que elas pegaram tudo do Customer Guidance, juntaram o checklist, né? Juntaram ali alguns reviews, juntaram algumas perguntas frequentes, ficou muito legal, né? É como se fosse um brochure, né? Uma carta de apresentação da empresa. E elas entregam isso sempre quando o cliente ali entra em contato. Pode ser entregue virtualmente, então não tem gasto nenhum. E se for numa visita presencial, você pode entregar ali toda essa apresentação impressa, tá? Então, você pode entregar tanto na primeira visita, como também na primeira limpeza. Dependendo se você foi, por exemplo, fez online e na primeira limpeza a pessoa não tem nada, você pode entregar, mas isso não é obrigatório. Desde que você entregue o cliente as informações da sua empresa. O que eu aconselho, o que eu acho que é melhor nesse caso? Você entregar desde o começo, desde o primeiro contato, ali o cliente se interessou pela sua limpeza, né? Você passou a estimativa e você já entrega as suas informações. Por quê? Porque desde esse momento você já vai educando o cliente. Se não, imagina, ele fechou a limpeza, ele quer a sua limpeza, e aí lá na primeira limpeza ele vê na sua checklist que aquilo ali que ele queria não está incluso. Então aquilo ali pode causar uma insatisfação bem antes da prestação de serviço.
Então é bom você já especificar tudo para esse cliente, já expor todas as informações da sua empresa desde o início, ok? E ainda mais hoje que você consegue fazer a maior parte dessas online, você não precisa imprimir uma quantidade muito grande de Customer Guidance, né, de informações, porque você consegue passar muitas coisas online. Fica um PDF mais ou menos de 15 a 23 páginas. Tem umas que colocam a apresentação pessoal, falando um pouquinho da trajetória na limpeza. Tem outras que colocam mais perguntas. Tem outras que colocam informações, né, de QR Code. Colocam bastante, deixam uma apresentação bem robusta e enviam para o cliente. Então você tem diversas formas de fazer isso, mas eu aconselho que o quanto antes você informar sobre checklist, sobre as informações da sua empresa, melhor fica de você depois tentar um convencimento, de você depois ter que esclarecer algum ponto que possa ter ficado obscuro, ok? Então essa apresentação ela é muito legal, ela fica muito completa e você pode mandar diretamente para o cliente por e-mail. Você pode falar, olha, eu vou encaminhar para você o nosso Customer Guidance, né, onde você vai conhecer um pouquinho sobre a nossa empresa. E isso, gente, eu tô falando, mas vocês podem ter por escrito, tá? Não precisa falar. Eu vou encaminhar para você né, o que a nossa empresa abrange, toda a checklist, todas as informações, e qualquer dúvida, você entre em contato com a gente. Com certeza ali ele já vai tirar 99% das dúvidas que ele possa ter. Se tiver alguma dúvida que é frequente, que você não tenha constatado que está lá, já é algo para pensar e colocar lá na sua apresentação também, tá? A Wayne, que estava aqui, ela fez uma apresentação ótima. Ela foi uma das primeiras a fazer essa apresentação. Eu tenho até um pedacinho aqui dela. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Consegui. Vai ficar aparecendo para vocês um pouco maior, tá? Mas entendam o contexto. Então, a Wayne fez... Essa daqui é uma página da apresentação dela, é o Customer Guidance. Então, tem as mesmas informações, só que apresentadas de uma forma muito mais frufru, né? Que ficou bem legal. Então, aqui ela colocou todas as informações, né? Ajustou o que ela achou que deveria ajustar. E ela apresenta isso para o cliente na estimativa ou online ou na estimativa presencial. Agora ela está diminuindo aí essas estimativas presenciais. Então, você consegue fazer isso de uma forma muito mais agradável, né? Melhorando aí o aspecto da apresentação, e com certeza o cliente vai ali se interessar porque ele está querendo saber o que está incluso, o que não está, se tem alguma coisa que ele possa evitar, né? Uma coisa que ele tenha que entrar na ordem da empresa, né? Como a empresa gostaria de trabalhar. Agora a Wayne tá mandando tudo online, né? Então você não tá imprimindo mais. Fica realmente muito mais barato, né? Além de ficar mais... Ah, tá. Não, lembrei. Você tá enviando pelo aplicativo, certo? Aqui é outra informação. Algumas fotos ficam certinhas, outras ficam maiores, mas é só para vocês entenderem, tá? Que ela pegou a mesma informação lá do Customer Guidance, só que botou de uma forma muito mais, vamos dizer, prazerosa de se ler, né? Muito mais tranquila. Então aqui você vai educando o seu cliente, informando o seu cliente, sem ter a necessidade de ficar o tempo todo enviando mensagem. O tempo todo se comunicando com o cliente. O tempo todo o cliente, quando você chega na casa, já quer perguntar algo. Já quer perguntar se você pode fazer aquilo, se você não pode. Já quer perguntar se na próxima... Não! Você tem como facilitar isso tudo. Certo? Então, tudo isso daqui vai facilitar e muito, tá? Na hora de você se comunicar com o cliente, principalmente se você não fala inglês. Gente, até para quem fala inglês, isso é uma mão na roda. Imagina para quem não fala. Para quem não fala inglês, você é obrigada a saber esses detalhes, a realmente se preparar.
Se eu não falo inglês, eu vou me preparar absurdamente para uma estimativa. Eu vou decorar ali algumas coisas palavras-chave, que o cliente possa perguntar, ou eu nem vou fazer a estimativa presencial. Eu posso fazer só online. Quem fala inglês está fazendo estimativa online. Por que quem não fala quer fazer também? Quer fazer presencial? Não, faz online também. O que é estimativa online? Você vai ter já as perguntas estratégicas, tá? Para você precificar aquela casa. Se por acaso você for na casa e não for aquilo que a pessoa falou, você tem como, olha, antes de começar, já gostaria de falar que este valor, essa casa, não está como descrita. Pronto. Ou se tiver ok, você já faz a limpeza. E sempre deixando claro para o cliente, não tem problema nenhum. Olha, eu não falo inglês fluentemente. Algumas vezes, sometimes, I may use, eu posso utilizar o Google Tradutor. Até essa mensagem já pode estar pronta. Tá tudo bem usar o Google Tradutor. Desde que você deixe claro para o cliente, olha, eu não falo inglês fluente, estou aprendendo, estou evoluindo e vou utilizar o Google Tradutor em algumas situações. Ai, Thelma, eu tenho medo. Eu tenho medo do cliente não querer a limpeza por conta disso. Eu diria que é uma porcentagem em torno de 1 a 5% que vai te rejeitar. Vale a pena você correr o risco pelos 95%? Vale. Vai ter um ou outro que não vai querer? Vai. E tá tudo bem. Bola pra frente. Eu tenho uma mentorada, a Andresa, que ela fala, Thelma, eu comecei, não falava inglês, ainda não falo muito bem não, mas eu vou sem medo. E eu te digo que o que vai te frear é o medo, é a vergonha. Não é o inglês. Não é o inglês. Então tem a Andresa, tem a Mari, todas com um schedule bem grande que não falam inglês fluente. A Mari então começou 0. E ela tá 2 anos, então assim, não dá para em 2 anos você criar ali um inglês americano. Então ela com certeza evoluiu com o negócio, evoluiu bastante, mas ela começou sem inglês. Andresa, a Mari... A Wayne já está há muito tempo no House Cleaning, então eu acho que ela já falava inglês. Mas tem muitas meninas, principalmente alunas, que não falam inglês. Não falam inglês e isso em nenhum momento. A Márcia, que hoje tem 2 times na rua, 2 times trabalhando para ela começou comigo no House Cleaning, no inglês para House Cleaning. Inclusive tem o depoimento dela aqui no feed. Assistam, vale muito a pena. Ela começou sem inglês nenhum. Mas se você colocar esse obstáculo como um impedimento para você, se você colocar o inglês como um impedimento para você começar o seu negócio, acabou. Porque você nem vai aprender o inglês fluente rápido e também não vai começar seu negócio nunca. Então, lembrem aqui, que você precisa subir a sua régua do inglês, assim como subir o seu conhecimento do negócio. Quanto mais você subir junto, melhor. Quando você tiver lá com seu 1, 2 times trabalhando, o seu inglês também está melhor. Então você vai conseguir estar no administrativo, mesmo utilizando todas essas ferramentas, você vai conseguir, sem dúvidas, se comunicar muito melhor com o cliente, caso haja algum problema, caso você tenha alguma necessidade de fazer uma ligação ou de tomar uma atitude mais direta com o cliente. Uma outra opção também que muita gente está optando agora é contratar VAs, que são a Virtual Assistants. Então você contrata uma VA, que é uma assistente virtual, que ela vai falar inglês, você paga por hora ou você paga por dia, tem gente que já está contratando por mês. Você contrata essa VA e essa VA faz atividades em que você não se sente confortável em fazer ou você não quer fazer. Geralmente essas VAs são contratadas para ligações.
Liga. Então eu digo aqui no Brilhando, gente, tem solução para quase tudo no house cleaning. Se você tá passando algum perrengue, tem solução para praticamente tudo no house cleaning. Então não se assuste. Não se desanime. Ai, Thelma, não tô conseguindo cliente. Tem solução. Ai, Thelma, não tô conseguindo porque eu não tenho inglês. Tem solução. Ai, Thelma, não tô conseguindo porque eu não tenho dinheiro. Tem solução. Pode não ser a solução que você quer, mas tem solução. Então, para todos esses perrengues, para todos esses problemas, é igual, né? A Wayne tá aqui como prova. Ai, Thelma, aqui não tem helper. Eu tinha uma outra mentorada. Ai, aqui não tem helper. Esquece que aqui não tem helper. Essa é uma das reclamações mais comuns. Aqui não tem helper, aqui não tem mão de obra que preste, aqui não tem isso. E aí vai cavucando ali, cavucando e acha. Então, para quase tudo existe solução. A gente só não pode deixar um obstáculo para a gente. Até porque, se você decidiu empreender, você precisa ter noção, né? Você precisa ter ali a consciência que não é fácil. Mas você não consegue voltar atrás. Quem aqui quer voltar? Quem aqui é dona de schedule quer voltar a ser helper? Pode estar passando perrengue, pode estar com a dificuldade, mas você não quer voltar atrás. Às vezes eu tô muito cansada, às vezes eu tô assim, caramba, vou largar tudo, vou parar com isso, vou parar com 80% do que eu faço. Aí eu penso assim, mas será que eu quero voltar ao que eu era antes? Não. Então, às vezes, tudo que você precisa é de um minutinho de descanso. É de uma calma. Calma, respira. Se precisar, tira um dia off completamente. Recupere as suas energias e volte. Na maioria das vezes é estafa, é cansaço, é o estresse que te faz convencer que você não deve prosseguir. Mas eu tô aqui para reafirmar que para todos os obstáculos, para todos os problemas que você se encontra hoje, existe uma solução. Ok? Então o inglês chega a ser o mais fácil deles. Eu diria que de todos os problemas de um schedule, o inglês é um dos mais fáceis de resolver. Eu nunca vi alguém falar assim, Thelma, eu não fiz, não dei certo porque eu não falava inglês. Eu nunca vi. É mais fácil ela dar qualquer outra desculpa, menos essa. Menos essa. Então, existem maneiras de você se precaver com relação a comunicação direta com o cliente, existem maneiras de você diminuir essa quantidade de comunicação com o cliente e também você vai continuar evoluindo no idioma. Vai continuar evoluindo. Vai para a escola, vai pegar aí um livro de inglês, vai para a rua, vai para o Starbucks, pede ali um café, você vai ver que é uma confusão de... Gente, eu falo inglês, tá? E eu cheguei no Starbucks e eu queria um café. A mulher fez tanta pergunta sobre o café que nem eu entendi. Nem eu entendi. Isso é normal. Isso é normal. É aquele fluente não no Starbucks. Entendeu? Então você tem que se precaver porque a gente não fala inglês fluente. A gente não fala inglês nativo, desculpa. A gente não fala inglês nativo e pode ocorrer problemas. Pode ocorrer erros. Isso se resolve como? Por escrito, oficializado, tudo assinadinho, tudo bonitinho com de acordo. É assim que se resolve. Então eu percebo que muita gente que não fala inglês quer fazer de uma maneira muito mais amadora de quem fala inglês. Então, se você não fala inglês, você tem que estar com isso daqui tudo muito bem definido para se proteger, para você ter armas alternativas quando aquela situação acontecer, ok? Então, você, assim como quem tem dificuldade com pessoas, assim como alguém que não tem investimento, você tem que se proteger, você tem que lutar com as armas que você tem. Se você não fala inglês, você precisa estar com tudo isso daqui que eu falei hoje na ponta do lápis.
tudo preparado, Tema, eu tô com tudo preparado. Eu tô aqui com o Customer Guidance, tô aqui com a checklist, já preparei minha apresentação, já tenho aqui tudo para ter minha estimativa online, para entregar o preço ali para ela, ou uma estimativa já por e-mail ou por mensagem. Já tem um aplicativo de gerenciamento que a cliente já vai receber quando a limpeza dela está agendada, quando vai acontecer a limpeza, quando começa, quando termina. Então, eu tô toda preparada para não precisar o tempo todo falar com o cliente. Quando o cliente ligar, eu já tenho voicemail ali que encaminha ele para o text message. Então, eu acho que eu não preciso ficar falando com o cliente, não. Se houver qualquer problema, com certeza o Google Tradutor vai resolver esse problema. Ok? Michele, qual aplicativo de gerenciamento você indica? Olha, tem alguns que eu gosto muito. Eu gosto do MadePad porque o atendimento é em português, então você pode utilizar o MadePad. Tem o Jobber, tem o HouseCall. O HouseCall é bem caro, eu não aconselho, tá? Hoje em dia tem outros aplicativos que atendem tão bem quanto e não precisa ser muito caro. Então vamos dar prioridade aí, né, pro MadePad, que é de um brasileiro. Tem também o Jobber e tem o ZenMaid, que é específico também para house cleaning, que também é muito bom, tá? Que também é muito bom e vocês podem utilizar, ok? Então, combinado, gente? Vamos fazer um juramento aqui. Não vou mais me diminuir por conta do inglês. Não vou mais deixar de pensar em criar meu negócio de limpeza por conta do inglês, porque não faz sentido. Não faz sentido. Você vai evoluir muito ali no negócio também. Então você vai evoluir junto. A partir do momento que você evolui no house cleaning, você vai aprendendo situações diferentes, você vai evoluir no inglês também. Então se você esperar, como eu sempre dou um exemplo de direção, né? É como você esperar mudar a marcha para acelerar. Não, tudo tem que ir junto, tudo tem que ir ao mesmo momento para funcionar. Então é assim que você tem que pensar. Comece com o inglês que você tem, comece com o dinheiro que você tem, comece com o conhecimento que você tem e vá ali aumentando, só não pode estagnar. Negócio que está estagnado, está morrendo, ok? Então, evolua junto com o seu negócio. Imagina, em 2016, quando eu comecei meus schedules, se eu tivesse todo o conhecimento que eu tinha lá em 2019, ou até que eu adquiri nesse tempo até hoje, imagina se eu tivesse esperado até hoje para começar o house cleaning. Até hoje para falar de house cleaning. Não tem condições. A gente tem que começar e ir aprendendo com o trem andando no meio do caminho. Certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aqui, espero que vocês tenham entendido a importância do inglês. É importante sim, mas não é algo essencial para você começar. Isso você vai desenvolvendo ao longo do seu negócio. E eu tenho um convite para fazer para vocês que semana que vem eu vou fazer lives importantes com conteúdo sobre captação de clientes, tá? E no final dessas lives eu vou abrir algumas vagas para o Projeto Ela 5.0. Vai ter várias coisas novas e quem quiser, né, participar, fique de olho que semana que vem eu vou abrir essas vagas. Independente disso, se você quer participar ou não, esse evento da semana que vem é gratuito. Então você participe, vai ser terça, quarta e quinta, tá? Mesmo horário, 7 p.m. horário de Nova York. Não perde, porque as informações que eu passo aqui são super atualizadas e são super testadas e comprovadas que você que está começando, você que está querendo expandir seu schedule, vai precisar ouvir, ok? Então, pessoal, muito obrigada pela presença aqui. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, me mandem pelo direct. E não deixem de começar o negócio de vocês por causa de inglês, por causa de dinheiro, por causa de tempo. Não deixem de começar, porque quanto mais tarde vocês começam, mais difícil fica, mais competitivo fica o mercado, ok? Muito obrigada, boa noite para vocês e eu aguardo vocês na semana que vem. Se inscrevam no link da bio, que aí vocês recebem todas as informações certinhas, ok? Um beijo, obrigada, boa noite para vocês.
Isso aí, terça, quarta e quinta, às 7 p.m. horário de Nova York, aqui no Instagram. Beleza? Obrigada, gente. Boa noite, Michelle. Boa noite, pessoal.